crianças do Xacará. Que diz? Desculpa por isso, é que eu estou aqui testando o meu controle remoto, o botão do pausa está funcionando. Eu estou testando porque nesse mês nós estamos estudando sobre autocontrole. Autocontrole é decidir, fazer a escolha sábia, mesmo quando você não quiser. Mesmo quando você não quiser, você vai apertar o seu botão pause e pensar, qual é a escolha sábia? Isso mesmo. Hoje, para conversar sobre fazer a escolha sábia, apertar o botão pausa, nós vamos ler algo escrito pelo rei Salomão. Sim, vocês lembram? Nós já contamos aqui que Salomão era muito sábio. Deus tinha concedido sabedoria a Salomão. E lá no livro de Provérbios, Salomão dá muitas dicas, dá muitos conselhos sobre a vida. E muitos dos conselhos que Salomão escreve lá em Provérbios são sobre as palavras. Isso mesmo. O que eu vou ler hoje para você está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Preste atenção. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Opa! As palavras de quem fala muito ferem como o quê? Uma espada. Isso mesmo. Sim, quantas vezes palavras chatas, palavras amargas são como uma espada. Elas nos deixam tristes. Também muitas vezes as palavras ruins podem nos deixar sozinhos. A gente pode se sentir sozinho, não é verdade? E muitas vezes nós podemos nos sentir como? Feridos, machucados. Sim, preste atenção. Você já ouviu alguma coisa assim, parecida com isso? Eu não posso acreditar que você está usando isso. Credo. Como que a gente se sente? Ou então, por que você não consegue resolver esse problema corretamente? Você nunca consegue fazer nada direito. Ou então, o que aconteceu com o seu cabelo? Ou você já ouviu algo parecido com isso? Nossa, você não pode sentar daqui. Aqui tá guardado para outra pessoa. Dá licença. E às vezes você também pode ouvir uma frase assim: você ouviu que as pessoas estão falando sobre você? Estão falando isso. Nossa, quando a gente ouve frases desse tipo, palavras assim, realmente nos ferem como uma espada, não é? Nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos feridos. Mas lá em Provérbios, o que o Salomão fala? Mas as palavras do sábio podem curar. Sim, existem palavras que nós podemos usar não para machucar as pessoas, mas para curar. São palavras que ajudam as pessoas, são palavras que deixam as pessoas felizes, são palavras que ajudam as pessoas a perceberem que pertencem a um grupo. Preste atenção nessas frases. Você consegue! Eu acredito em você! Não é muito melhor ouvir isso? Como você está bonito hoje! Olha só! Ou então ouvir assim: você é muito legal, você é muito engraçado! É tão legal ficar perto de você! Ou então ouvir uma frase assim: uau! Você fez um trabalho incrível hoje na escola! Você foi muito bem na apresentação lá na frente da classe! Ou então ouvir assim: vem aqui, vem sentar do nosso lado, tem um lugar para você! Olha, é muito melhor, não é? Ouvir palavras assim que nos ajudam a sentirmos amados, felizes e também que a gente
pertence a um grupo, não é verdade? E isso não é só bom de ouvir, mas vem aqui, sabia que a gente também precisa apertar o nosso pause e parar para pensar. E as palavras que eu falo, elas causam dor? São como uma espada? Ou elas são como uma cura, como uma ajuda para as pessoas com quem eu falo? Então, antes de sair uma palavra da sua boca, aperte o pause e pense: essa palavra causa dor ou essa palavra ajuda alguém? A maneira como nós usamos as nossas palavras nos ajudam a cumprir a missão que Jesus nos deu. Sim, quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou para os seus discípulos e para as pessoas que o seguiam: olha, um novo mandamento eu dou para vocês, uma missão eu dou para vocês. Amem aos outros, assim como eu amei vocês. Assim como Deus, como Jesus nos ama, Jesus estava dando essa missão. Nós precisamos amar as outras pessoas. Então, para a gente cumprir essa missão de Jesus, as nossas palavras não podem causar dor. Elas devem causar o quê? Cura, ajuda, não é mesmo? Para isso, lembre-se sempre, aperte o pause. Vamos fechar os nossos olhos e pedir para o Senhor nos ajudar nessa tarefa difícil, que é usar as nossas palavras para ajudar e não para causar dor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, mesmo quando a gente faz coisas erradas. E obrigado porque a tua palavra tem sempre palavras para nós sobre o teu grande amor, sobre as tuas promessas de que o Senhor está sempre conosco. Nos ajude também a apertarmos o pause e pensarmos naquilo que vamos falar. Que as nossas palavras sejam para ajudar, sejam para curar as pessoas que estão perto da gente. Que com as nossas palavras nós possamos fazer outras pessoas se sentirem felizes, amadas e que elas pertencem ao nosso grupo. Nos ajude em cada dia, em nome de Jesus. Amém. Sabe, lá no livro de Tiago, vou abrir aqui para vocês, no capítulo 1, versículo 19, preste atenção no que eu vou falar sobre as palavras. Capítulo 1, versículo 19. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e para ficar com raiva. Olha que conselho bom! Esteja sempre com o play ligado para ouvir, mas aperte o pause para falar. E às vezes, quando você não tiver nada para falar, que ajude a pessoa, que faça ela se sentir feliz, amada, ou que pertence ao seu grupo, você pode apertar aquele botãozinho que sempre tem no controle remoto, mudo. Às vezes o botão mudo pode ser a forma, a escolha sábia que você tem a fazer para demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Não é fácil a gente ter esse autocontrole de falar só aquilo que ajuda as pessoas. Mas lembra que a gente está decorando? Que o seu divino poder nos dará todas as coisas. Deus nos dará as palavras corretas. Deus nos dará inclusive a sabedoria para apertar o botão mudo. E Deus nos dará o autocontrole para parar e pensar antes de falar. Vamos ler lá o que está, o nosso versículo do mês para decorar? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3. Fique com essa palavra. Pense antes de falar. Pense, a sua palavra vai ajudar ou vai causar dor? Que Deus nos abençoe nessa importante tarefa
de saber o que falar para levar o amor dele para as outras pessoas. Uma boa semana para vocês!